Opa, família que assiste o canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Oi, sou o Theo, bem-vindo ao Gaku. Finalmente aqui voltamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar de Invencível, né? Lançou recentemente sua segunda temporada. E bom, como aqui no canal eu costumo fazer uma única crítica e não ficar fazendo análise de episódio por episódio, eu esperei lançar todos os 8 episódios da segunda temporada para que eu pudesse fazer um vídeo aqui no canal, né, depois de ver todos eles em seguida, comentando o que eu achei da temporada no geral. Essa temporada, exclusivamente, eu vi muito murmurinho, muito bate-papo na internet, porque começou a ter papinhos de multiverso, né, e nos quadrinhos, o Invencível, nesse arco aqui, se encontra com o Batman e o Homem-Aranha. Então começou a ter aqueles boatinhos, a galera teorizando que talvez a gente pudesse ter um Batman, um Homem-Aranha na segunda temporada, né? Quem dera, né, família? Enfim, eu vi os 8 episódios da segunda temporada e estou aqui pronto para opinar sobre ela. Mas antes, se inscreva no canal, dá like e compartilha, né? Compartilha aqui para a gente poder continuar. E de tudo isso agora, família, vamos pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. A primeira temporada de Invencível lá em 2021, mais ou menos, minha opinião geral foi muito positiva sobre aquela temporada, embora eu ache que ela tenha erros. Alguns desses erros eu acho que essa segunda temporada melhora e outros continua igual. O que eu mais gostei daquela série é como ela era uma série meio despretensiosa e divertida. Ao mesmo tempo que a gente tinha todo aquele arco do Omni-Man, dele poder ter caído todos os humanos, a gente tinha o arco do próprio Invencível ali, dele se tornando um super-herói e ele avançando ali nessa jornada dele, que era uma jornada muito quadrinho, muito super-herói mesmo. Eu tava sentindo um pouquinho de falta de ver, e eu acho que Invencível foi uma série que trouxe exatamente isso, e aos poucos a série ia evoluindo com seus temas, até chegar no final, onde a gente tem toda aquela luta do Invencível contra o Omni-Man, que é muito boa. Fala, cara, a partir de agora o negócio mudou, agora a gente tá num outro patamar. E aí a gente acaba a primeira temporada com aquele clímax lá do caralho e todo mundo falando, caraca, o que vai acontecer agora na segunda temporada? O que aconteceu é que a segunda temporada, ela não muda muito, né, da primeira. É o Invencível continuando ali, combatendo os vilões dele da semana. Tem alguns arquinhos aqui e ali, né? No geral é a mesma história ali, dele combatendo os vilões ali, né, aquele ar bem quadrinho mesmo, bem despretensioso, bastante divertido no geral. No meio disso a gente tem uns arquinhos dos Viltrumitas, né, que são a raça do Omni-Man, que são uma ameaça para a Terra agora, depois que ele se foi, e, né, essa parada toda de multiverso, né, que foi que começou os murmurinhos de a gente ter um Homem-Aranha ou um Batman nessa temporada. A gente vai deixar isso aí pro final. Em geral, eu achei que essa segunda temporada ela é inferior à primeira, porque a segunda temporada ela tem vários mini arquinhos ali que não necessariamente se conectam, mas ela tem boas cenas e algumas cenas bem legais no meio delas. Primeira coisa que eu já gostei aqui de primeira é a namorada do Invencível, que foi um dos grandes problemas da primeira temporada. Eu lembro como que todo mundo conseguiu se unir para odiar essa personagem. Eu acho que eu nunca vi uma personagem, né, que é a namorada do herói, ser tão odiada desde a Mary Jane nos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Que a gente deu uma bela melhorada ali na relação entre eles dois.
Começou a ser finalmente uma personagem suportável e que parecia que ela não só se importava no próprio umbigo. E conseguia entender a situação ali do Invencível, dele ter que salvar as pessoas e não poder ficar com ela o tempo todo. Então, assim, a personagem finalmente ficou boa. Acho que a personagem, né, pela reclamação dos fãs dela, os roteiristas deram uma bela repaginada nela e até começaram a meio que plantar algumas coisinhas de um possível relacionamento do Invencível com a Eva Atômica, que era uma coisa que os fãs também falavam lá nas primeiras temporadas, mas isso daí, né, o tempo nos dirá. Uma coisa que essa segunda temporada não melhorou da primeira foi com certeza a animação, que continua bem fraca. Acho que o problema dela é que ela é uma animação 2D, mas que ela tenta emular uma coisa mais realista. Então algumas vezes, ainda mais em sequências de ação, o negócio fica pouco abstrato, e acho que algumas das coisas que eu mais gosto, né, nesse tipo de animação, né, que é, por exemplo, as cenas de ação mais carnavalescas, a série não consegue aproveitar direito e sei lá, algumas vezes fica meio estranho esse traço aí no geral. Não é um traço que eu goste muito, tá ligado? Eu acho que o jeito é abraçar mais o cartunesco mesmo, né? Fazer um negócio talvez até estilo anime, que eu acho que a maior parte das vezes fica um negócio bem bonito mesmo. Em relação aos arcos da temporada, a gente teve dois principais. O primeiro envolvendo o multiverso, que a gente começou ali com uma pitada no primeiro episódio, o que me fez parecer que na série a gente teria uma espécie de momento em que o Invencível iria se cruzar com a versão dele de uma realidade alternativa, né, que ele iria salvar aquele mundo, ou que teria que lutar com o Omni-Man daquele mundo. Mas não, no geral, isso daí foi só um negócio que foi implantado no primeiro episódio, para que no último a gente tivesse aquele personagem lá, que é uma espécie de vilão final da temporada, que abre portais pelo multiverso, e a gente tivesse aquela luta dele com o Invencível, que é muito boa. No geral, eu acho que esse arco inteiro aí, embora eu ache que ele não se conecte muito na temporada, ele traz um ato final muito bom pra ela em si. Então o que eu posso destacar dele é realmente o final mesmo, porque o final da temporada, né, é muito bom, e eu acho que isso daí foi a melhor coisa que ele nos trouxe pra nós. E o outro arco, né, são o dos Viltrumitas. Primeiro, um dos aliens lá do Império do Omni-Man vem pra Terra pedir ajuda do Invencível. Ele vai pro planeta, se reencontra com o pai, e a gente descobre que os Viltrumitas estão tentando dominar aquele planeta ali por causa do novo filho do Omni-Man. Essa parte eu acho que é o auge da temporada. Eu gosto muito do personagem do Omni-Man, e eu senti um pouquinho de falta dele aqui nessa temporada, né? Toda vez que ele aparecia uma espécie de participação especial pra mim, porque o personagem dele aparece bem pouco, mas quando ele aparece tá bem legal. Eu gostei bastante do desenvolvimento dele nessa temporada, porque a primeira temporada acaba com meio que aberto o que poderia acontecer com ele. E aqui eles dão uma nova direção pra ele, uma espécie de novo objetivo pra ele, meio que dá tudo errado ali no meio, pelo menos, e a gente começa a ver um outro lado ali do Omni-Man, e talvez, se for bem explorado, a gente possa ter uma redenção dele em uma futura terceira temporada, que é uma ideia que até que me agrada, falar honestamente aqui. Mas enquanto a gente não tem isso, eu tô gostando bastante da trajetória dele na temporada. Eu gostei bastante, né, de como isso afeta o Invencível, porque, né, o que ele fez ali no final da primeira temporada afetou toda a Terra no geral, mas afetou muito o núcleo do Invencível ali e a família dele. E a aparição do Omni-Man aqui de novo meio que dá uma espécie de gancho, né, para abordar esses temas e até evoluir eles em certa parte da temporada, né? Porque o Invencível ali descobre que ele tem um irmão, né, que é um alienígena de outro planeta, e ele tem que começar a cuidar dele. Então é muito bom, né, para mostrar meio que a trajetória do Invencível, como é viver, né, ele sem o pai, e podendo saber que tem um poder daqueles, e que se ele sair do controle pode causar uma imensidão e uma destruição tão grande quanto o pai dele causou ali no final da primeira temporada. Então são esses pequenos temas que são introduzidos durante a série inteira, e esses pequenos arcos ali, eles meio que estão ali para motivar eles a desenvolver eles. Parece pra mim que essa segunda temporada foi bem mais centrada em desenvolver o Invencível do que qualquer outra coisa. Tanto que os arcos, eles não têm muito bem uma finalização. Esse arco aí dos Viltrumitas, por exemplo, não tem finalização. A gente tem lá no final um deles ali chegando na Terra, ameaçando o Invencível, mas no geral é só. A gente tem ali a ameaça de uma futura temporada ali, de uma invasão Viltrumita na Terra,
E a gente tem o Alan, né, na prisão que tá o Omni-Man, com ele ali infiltrado, tentando salvar ele, que é um negócio que vai ser uma futura temporada. Mas no geral aqui, o arco é exatamente esse, é o Invencível ali tentando lidar, né, sem o pai na vida dele e sabendo o poder que ele tem e o que ele pode fazer de mal com ele. Então, cara, eu gosto muito disso e eu gosto muito como isso se resolve. Agora a gente vai falar do final da temporada, né, o que pode ser spoiler para alguns. Então, caso você ainda não tenha visto, né, faz o vídeo aqui. Começando ali com todo aquele negócio do multiverso, muita gente teorizando que teria um Homem-Aranha, teria um Batman. E o que acontece é que a gente teve ali algum vislumbre de um Homem-Aranha da Shopee, né, um Homem-Aranha falsificado ali, né, um Homem-Aranha e um Dr. Octopus, né, para não dar direitos autorais com a Marvel. Um pequeno vislumbre ali do Batman e o diretor falou que na verdade não é o Batman não, é só um cara muito parecido. Mas basicamente os caras ali falaram, é o Batman, mas porra, a gente não pode falar que é porque senão, né, DC processa nós. E assim, eu como qualquer pessoa gostaria de ver um Homem-Aranha ou um Batman ali interagindo com o Invencível. Só que a gente sabe que não é possível, né, família? Então, pô, só de ter esse pequeno vislumbre, na verdade, eu fiquei bem feliz, né? E eu não acho que faça muito sentido você odiar a série porque não apareceu tal personagem. Infelizmente, pô, é a série do Invencível, não é a série do Homem-Aranha ou do Batman, né? Pra você odiar a série por eles não estarem nela. Mas dito isso, eu acho que a parte que, pra mim, né, analisando, né, pelo roteiro em si, que mais achei interessante foi realmente a batalha do Invencível com aquele cara lá que cria portais a outros universos. Primeiro porque aquele cara foi um filho da puta, né, cara? Pelo amor de Deus, eu tava torcendo muito pro Invencível, né, espancar o cara até a morte, como ele fez ali. Eu gostei da ideia de que aquilo aproxima o Invencível cada vez mais do Omni-Man, né? Tanto que depois você pegar a cena, né, do Omni-Man espancando o Invencível, essa cena do Invencível no final da temporada, dá pra ver que são os quadros quase os mesmos, tá ligado? Dá pra ver que os caras, eles estavam tentando refazer aquela cena com uma espécie de alusão, né? De que o Invencível poderia estar se tornando o pai naquela cena, e é exatamente ali como o Invencível se sente, né? Porque foi a primeira vez que ele matou uma pessoa realmente. Então, eu acho bastante interessante isso. E serve até como um arco de personagem negativo, que não é um negócio muito comum da gente ter esse tipo de série de super-herói. E Invencível é uma das poucas que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Porque no geral, o arco do Invencível a temporada inteira, né? Dele medo, ter receio dos seus poderes, de poder dar alguma merda como deu com o pai dele. E ele fez um negócio parecido, né? Então a temporada acaba com o Invencível pra baixo mesmo. Que é muito foda, eu achei bastante interessante. Bastante diferente pro gênero de super-herói, que não explora muito isso. E porra, eu realmente curti. Porque em si, embora a galera compare muito Invencível com The Boys, são duas séries bastante diferentes, né, pra falar real. The Boys foca muito numa paródia em si desse universo inteiro, enquanto Invencível, ele é uma série, né, que abraça esse universo, abraça essas coisas, e no meio, né, faz umas pequenas críticas, umas pequenas paródias ali no meio, mas não o foco da série. É um negócio completamente diferente. Mas eu acho legal que quando eles fazem esse tipo de coisa, eles fazem pra valer mesmo, eles não têm medo de arriscar nem nada. Então, bastante interessante isso pra mim. Então, no geral, cara, embora eu ache que a série continue tendo problemas, eu acho que a segunda temporada de Invencível continua muito boa. Eu ainda prefiro um pouco mais a primeira, mas, cara, é muito acima da maior parte das coisas super-heróis que a gente tá tendo hoje em dia. Então, eu realmente tenho aqui uma opinião extremamente positiva sobre a obra no geral. Então minha nota para a segunda temporada de Invencível é um 8. E pra vocês, né, família, o que vocês acharam dessa segunda temporada de Invencível, né? Se inscreve no canal, dá like, compartilha, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos de Invencível, para ele falar tudo o que ele achou, né, dessa segunda temporada da série. E fala vocês também, né, o que você gostou, o que você não gostou, enfim, né? Então, obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então, até. Valeu, falou e tchau.